Olá, amigos do Grupo Espírita Maria de Nazaré. É muito bom podermos estar aqui mais uma vez neste ambiente virtual para falarmos dos ensinamentos do Mestre Jesus. Queremos agradecer a feliz oportunidade e o convite que nos foi feito pelo confrade Bluguet, que sempre está nos convidando para estarmos com vocês nesses momentos de festa espiritual, porque quando a gente fala do Evangelho de Jesus, nós estamos vivenciando um momento de festa espiritual. E hoje nós estamos falando do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. As bem-aventuranças são passagens belíssimas, ensinamentos profundos que Jesus nos deixou lá no Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças. Começando pelo capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, naquela sequência, não é? Até o capítulo 10, falando desses ensinamentos. E hoje nós estamos tratando do item 5 e 6, reconciliação com os adversários. Nós sabemos que esse capítulo ele fala exatamente do perdão, não é? Perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliai com os adversários. E depois vem outros itens em todo o capítulo falando do sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho, é outra questão muito interessante. Não julgueis para não ser julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E ainda a instrução dos Espíritos sobre o perdão das ofensas, a indulgência. Se é permitido repreender os outros, quando notar as imperfeições, né? Ou divulgar o mal de outrem. Então são ensinamentos profundos nesse capítulo. Mas, como nós vimos no item de hoje, o item 5 e 6, é reconciliação com os adversários. E qual a importância de reconciliar com os nossos adversários? Quem são os nossos adversários? Como nós conseguimos ter adversários? Então, nós vamos ver que o mundo está cheio de pessoas com diferentes opiniões e maneiras de se comportar, e ainda, ninguém passa pela jornada terrestre sem o assédio da ignorância e das imperfeições humanas. Todos nós estamos nesse caminho buscando a evolução. E por isso, muitas vezes, as diferenças geram conflitos entre as pessoas, entre amigos, entre familiares, entre colegas de trabalhos e outros, criando assim, nesses atritos, nessas dificuldades de compreensão, o que nós chamamos de adversário, que não é nada mais, nada menos do que aquele que está pensando o contrário ou que faz algo contrário a nós, né? E quando se trata de algo que de alguma atitude que nos fere, aí essa pessoa passa a ser o nosso adversário, né? Entretanto, mesmo diante daqueles que nos fere, que nos julga, temos que direcionar os nossos pensamentos sempre para o bem e nunca alimentar o mal. Porque essas situações são oportunidades de crescimento, porque sem as dificuldades a gente não cresce, a gente não anda espiritualmente. Nós vamos ver que nesse item, no item 5, Kardec citou o texto do Evangelho de Mateus 5.35, 26, onde ele diz: reconcilia-te o mais cedo possível com o teu adversário, enquanto estás junto dele,
para que ele não te entregue ao juiz, e este não te entregue ao seu ministro, para seres preso. Eu te digo em verdade que de lá não sairás enquanto não pagares o último ceitil. Então, esse texto ele é muito abrangente, ele tem diversas interpretações. E eu lembro que a primeira palestra espírita que eu assisti, por volta de 1972, por aí, não é? Eu acho que um pouquinho antes de sair, lá no Grupo Espírita de Djalma Farias, essa palestra foi proferida por um médico, e o médico era exatamente esse texto do Evangelho, os nossos adversários, a reconciliação com os nossos adversários, onde o palestrante dizia que os nossos maiores inimigos estão dentro do nosso lar. É o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão. E isso eu tomei um susto, porque foi a primeira palestra espírita que eu fui assistir, e quando eu cheguei lá, eu escutei algo que me deixou intrigado. Como é que o meu maior inimigo está dentro da minha casa? É meu pai, minha mãe, meu irmão. No entanto, no decorrer da exposição, ele nos explicara exatamente sobre as idas e vindas do espírito, os reencontros nas sucessivas reencarnações e os acertos de conta que muitas vezes nós temos. Mas na hora eu não entendi bem assim, e isso me deixou uma curiosidade muito grande. Foi o que me impulsionou para conhecer a doutrina espírita, para desvendar essa questão, esse para mim na época, um grande mistério, né? Mas a doutrina espírita nos esclarece exatamente disso. Quantas vezes nós temos parentes altamente difíceis, pessoas que nós dizemos assim, esse veio para tirar mesmo o sossego de todo mundo, e que a gente, numa linguagem mais comum, diz que são os nossos inimigos do passado. Ou seja, aqueles onde nós contraímos algumas contrariedades, alguns desentendimentos, e agora vieram todos juntos para se reconciliar, para se recompor, para expiar aquilo que foi feito. E muitas vezes essas pessoas difíceis, muitas vezes não são elas que são difíceis, fomos nós que criamos essas dificuldades em outras existências. E aí a gente vê que a doutrina espírita ela nos ensina que somos seres em evolução, né? Nós estamos aqui todos, cada um num patamar diferente, num estado evolutivo diferente, mas todos no mesmo caminho, o caminho da evolução. E por isso, as expiações são necessárias, os sofrimentos, desencontros são necessários para a nossa caminhada. Sem eles, sem essas dificuldades, a gente não cresce. Por isso temos de interpretar os nossos adversários, aqueles que nós cruzamos outras vezes, como nossos irmãos de caminhada. Então fica bem mais fácil quando a gente entende assim, que aqueles que divergem de nós ou que têm algum problema conosco, eles são os nossos irmãos com essas dificuldades. Já que as provas e as expiações são necessárias para a nossa caminhada, e os adversários são aqueles que nos proporcionam treinamento no bem, porque aí nós vamos desenvolver o perdão, a compreensão, o entender o outro, a empatia, de sentir o que o outro sente, não é? Ou de entender, de sentir não, mas de entender o que o outro sente, porque a empatia não é a gente se colocar no lugar do outro, mas é a gente entender a situação do outro e procurar, se possível, ajudá-lo, né? Então Jesus, o grande mestre que nós tivemos até hoje, né, o nosso grande professor, ele nos recomenda reconciliar com os nossos adversários o mais cedo possível, para aproveitarmos as oportunidades que temos para nos desculpar. Fazer as pazes com os outros é coisa muito boa. E ainda conter as perturbações
em existências futuras. E aí tem um ponto imprescindível nessa situação, que é a prática do perdão. Perdoar não é fácil, porque quando alguém faz algo que nós nos contrariamos, ou quando a gente diz que a pessoa nos ofendeu, na realidade a pessoa não nos ofende, ela tem aquela atitude, e nós é que nós nos ofendemos por conta do nosso grau de inferioridade. Um espírito evoluído, ele não se fere com uma ofensa. Por maior que seja a ofensa, ele vê aquilo ali como uma fraqueza do outro e ele não se ofende. Por isso que Jesus, em um determinado momento, ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Mesmo naquele momento crucial onde estavam querendo exterminá-lo, tirar sua vida física, matando-o numa cruz, Jesus olha e diz, né? Perdoa porque eles não sabem o que fazem. E quando é que nós compreendemos ou estamos nesse nível de compreensão para quando alguém fazer alguma coisa que nós não gostamos ou que nos ataque, a gente entenda dessa forma? O sofrimento seria bem menor, porque nisso consistiria o verdadeiro perdão. No entanto, o que a gente faz? A gente se toma daquela ofensa, às vezes de ódio, de raiva, de desentendimento, não é? E isso passa de, como eu poderia dizer, de existência para existência. Porque muitas vezes, ou alguém pensa que com a morte nós nos livramos dos inimigos ou daquelas pessoas que nos ofenderam, os espíritos vingativos, mas eles nos perseguem além túmulo. E aí, nos estudos sobre obsessão, sobre perseguição espiritual, nós vamos ver que quando alguém tem uma situação de divergência ou uma ofensa e que não é trabalhado o perdão, o agressor e o agredido, eles continuam, mesmo no plano espiritual, mesmo na erraticidade, com aqueles mesmos sentimentos. E aquele que foi ofendido e quer vingança, ele continua perseguindo, mesmo no plano espiritual. Quantas obsessões que você desencarna, leva àquela situação, há perseguição lá no período de erraticidade, um reencarna e o outro continua lá no mundo espiritual perseguindo, encarna também, toma um novo corpo e continua a perseguição. Não é? Quer dizer, é perseguição de existência para existência, faltando ali algo que possa resolver a situação numa atitude chamada perdão. Perdoar não é fácil, porque o agredido, ele, pelo seu nível de inferioridade, ele não se livra daquela mágoa, daquele sofrimento assim tão fácil. Há quem diga que o perdão é o esquecimento da ofensa. Eu não diria o esquecimento, porque você não esquece. Se uma pessoa lhe faz alguma coisa desagradável, lhe faz uma ofensa, por mais que você não queira vingança, que você não seja vingativo, que você perdoe o indivíduo, né? Mas quando você o vê daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, por um período maior, na hora que você vê, aquilo vem à tona. Não é? Você pode até estar num estado já de evolutivo que você nem sofra com aquilo ali, mas você lembra. Então, eu diria que o perdão exatamente não é o esquecimento da ofensa, mas é a não relevância ou não sofrimento daquilo que você recebeu como ofensa. Né? As obsessões normalmente são uma vingança, onde passa ali um espírito, como diz lá no livro dos Médiuns, que a obsessão é a perseguição de um espírito mau para com o outro, não é?
E aí pode estar encarnado ou desencarnado. E quando se diz lá um espírito mau, não é que um espírito, por nenhum motivo, ele vá ser tão maldoso para perseguir outro e querer vingança. Só há vingança, só há a cobrança de vingança quando há um atrito, uma ofensa, um ocorrido entre aqueles dois espíritos. No entanto, nós vamos ver que Jesus, lá nesse texto aqui do Evangelho, né, no item 6, Jesus ele recomenda que se reconcilie o mais cedo possível com o adversário, não é simplesmente para evitar as discórdias na existência atual, mas para evitar também que elas se perpetuem nas existências futuras. Vós não saireis de lá, de Jesus, até que tenhas pago o último ceitil, ou seja, o cumprido completamente a justiça de Deus. Né? Então, por que não deixar de perdoar? Né? Vamos perdoar porque a gente se ofende tanto com aquilo que os outros fazem. Primeiro, nós esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos. Quem somos nós? Quais são as nossas atitudes? E a gente vê muito o que os outros fazem, porque nós temos uma facilidade de ver o defeito do outro, de perceber o defeito do outro e os nossos. Será que as pessoas, quando olham para a gente, também não vê todos os nossos defeitos? Né? E é mais fácil a gente ver os defeitos do que ver as virtudes. Mas todos nós temos virtudes. Por mais inferior que seja o espírito, ele tem uma virtude. Ele tem virtudes, não é uma, mas virtudes. Mas é mais fácil a gente enxergar o lado do mal, por conta ainda da nossa inferioridade. Né? Portanto, quando alguém lhe ofender, não tenha reações precipitadas. Primeiro pense, por que ele me ofendeu? Por que ele agiu dessa forma? O que ele viu em mim para agir dessa maneira? O que foi que eu fiz? Né? E ainda lembre-se que a lamentação enfraquece o otimismo, que muitas vezes a gente fica só lamentando, carregando aquela mágoa. E a mágoa, ela acaba com a esperança. Carregar mágoa é carregar sofrimento. Mágoa é aquilo que prende os nossos sentimentos, que nos deixa assim fatigados, agoniados. Para que mágoa? Vamos substituir a mágoa pelo perdão. Quando a gente perdoa, a mágoa ela se dissolve como uma água que a gente derrama e ela vai embora. Então, para que guardar mágoa? Certa feita eu escutei uma pessoa, o Henrique Rodrigues, o professor Henrique Rodrigues, ele narrou uma historinha bem interessante. Ele disse que estava lá no escritório dele, ele orientava as pessoas no atendimento e chegou uma senhora. A senhora aperreada, sofrendo, né? E contou a história dela. Professor, olha, eu estou sofrendo demais. Minha carga de sofrimento é muito pesada. Eu vivo no meu casamento há X anos, aí disse lá a quantidade, mais de 20 anos. A gente sempre viveu muito bem, eu amava muito meu marido, nós nunca tínhamos problemas corriqueiros que um casal tem, mas a gente sempre viveu muito bem, criamos os nossos filhos. Mas agora eu descobri algo que acabou, me destruiu. O meu marido arranjou outra, bem mais jovem, e já vinha com essa criatura há muito tempo, e eu não sabia. Quando descobri, para mim, o mundo caiu em cima de mim. Foi minha grande decepção. Então, eu estou sofrendo muito. Professor, a minha mágoa é tão grande, eu carrego uma mágoa por conta disso, porque eu jamais esperava isso do meu marido.
Então, a minha mágoa é tão grande que eu já não me alimento direito, eu não consigo dormir direito, eu tenho dor de cabeça, eu estou cheio de doença e eu não aguento mais. O que que eu faço? Como é que o senhor pode me ajudar para que eu me livre dessa situação? Porque é muito sofrimento. O professor Henrique Rodrigues, chegou para ela e disse: minha irmã, faz o seguinte, se a senhora for por essa rua, lá embaixo tem uma pontezinha e tem uma espécie de um riacho. A senhora chega em cima da ponte, pegue todo esse pacote de mágoa que a senhora vem carregando, jogue lá dentro do rio, volte e sente aqui para a gente conversar de novo. Aí quando ele contou isso, ela, que há muito tempo não tinha visto sorriso no rosto, ela começou a rir. Professor, o senhor me fez rir depois de tanto tempo que eu venho sofrendo, nunca mais eu pude nem rir, e agora eu ri. Como é que eu vou levar esse balaio de mágoa e jogar lá? Disse, pois é, só depois que a senhora fizer isso, a senhora voltar, a gente sentar e a gente vai conversar. E a partir dali começou o diálogo e ela foi vendo, de acordo com as orientações que ele foi dando, que não valia a pena ela carregar aquela mágoa. Porque a decisão foi dele, a atitude foi dele. Lógico que uma situação dessa, tanto eu como você que está me ouvindo, os internautas que estão agora nos escutando, vão perceber que não é assim lá tão fácil. Quando acontece, realmente a gente sofre muito. Mas todo sofrimento, ele tem um começo e tem um fim. E nós precisamos trabalhar para dar fim a esse sofrimento e não carregá-lo por tanto tempo, que essa senhora ela já vinha há alguns anos carregando essa mágoa tão grande. E ela só ia se libertar perdoando o marido, lógico, e o perdão seria exatamente ela se desfazer desse sofrimento, dessa mágoa que ela vinha carregando. Que, meus amigos e meus irmãos, mágoa faz a gente sofrer muito. Uma pessoa que tem mágoa, ela sofre. Ela é um desespero, né? Eu não sei se algum dos que estão me ouvindo agora já passaram momentos assim de sofrimento, já se magoaram com alguém, mas a mágoa não é coisa boa. Então, para todos nós que estamos aqui refletindo sobre esse texto do Evangelho, reconciliai com os vossos adversários, não vale a pena a gente carregar a mágoa por muito tempo. Vamos se livrar dela. Vamos fazer feito aquela senhora, não é? Chegar lá no rio, no rio Capibaribe, na ponte aí de Itapissuma, jogar a mágoa lá no rio e mandar o rio levar e a gente continuar a nossa vida. Não é fácil, mas a gente só melhora, só diminui a dor quando nós começamos a perdoar. E uma das coisas que nos ajuda muito é a prece por aqueles que nos ofendem. Se você começar diariamente, ao invés de você ficar querendo vingança, eu já vi pessoas dizer assim, vai me pagar, tudo que fez comigo vai ter que pagar do mesmo jeito. Quer dizer, vai criando assim aquele vínculo de sofrimento. E nem você se liberta, nem o outro se liberta. E a melhor forma de você se libertar disso aí é começar a orar, fazer prece por aquele que ofende. Jesus diz, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. E Jesus não disse isso por acaso. É uma das formas maravilhosas de a gente começar a orar. No começo é difícil. A gente ora assim meio com raiva, né? A gente ora assim sem muita vontade, mas com o exercício diário, daqui a pouco a gente está orando com sentimento de verdade. Porque a oração ela facilita a nossa compreensão mental de entender que o outro ele tem suas limitações, tem suas fraquezas e que nós também temos as nossas fraquezas. E isso vai nos ajudar bastante, né? Então, diante de uma ofensa, nós devemos ter muita calma, ter muita paciência,
orar muito, proceder sempre com sentimento de bondade, de paciência, de tolerância. Na casa espírita, o que é que a gente faz? Se adentrar no trabalho do bem, em fazer o bem, em ajudar as pessoas. Que quando a gente se dedica à tarefa do bem, a gente esquece tudo que é ruim, porque o bem é bom e o bem só nos traz bem. Nós sabemos, nós conhecemos, a doutrina espírita nos fala sobre a lei de ação e reação. Tudo aquilo que nós fazemos, toda a nossa atitude tem uma reação contrária. Quando a gente pratica o mal, a gente recebe o mal. Quando a gente pratica o bem, a gente recebe o bem. Então, se nós queremos felicidade, amor, paz, vamos praticar o bem, o amor e a paz, que aí nós recebemos tudo de volta. E vai facilitando a nossa compreensão com relação ao perdão das ofensas e à reconciliação com aqueles enquanto estamos em caminho, nossos parentes, nossos familiares, os nossos vizinhos, e assim nós chegaremos lá um dia. Bem, nessa conversa muito agradável sobre esse tema, que não é fácil, mas é necessário, nós vamos aqui encerrando e vamos fazer uma prece de agradecimento a Deus. Eu convido a todos para que possam elevar o pensamento a Jesus e dizer assim: Mestre, amigo e Senhor, diante de todas as vicissitudes da vida, ajuda-me a compreender os nossos irmãos, compreender aqueles que ainda andam no caminho da ignorância,